Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 5 da classe de juvenis. Os mártires. Para esta aula, os louvores sugeridos são 84, 171 e 330. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. O que é mártir? Você sabe? Já ouviu falar? Claro que você já ouviu falar, você vai para a EBD. Vamos lá. Quem são os mártires? A palavra mártir significa testemunha. No contexto cristão, são pessoas que sofrem perseguições e até mesmo a morte por testemunharem a respeito de Cristo. Os mártires preferem sacrificar suas vidas do que negar ao Senhor. É bom lembrar que Estevão foi o primeiro mártir bíblico, né? Foi o primeiro mártir da fé, o primeiro mártir do cristianismo, ou seja, Estevão foi a primeira pessoa a morrer por causa do evangelho. Esse que é o ponto principal. Mártir significa testemunha. Então, o que Estevão estava fazendo? Ele estava testemunhando sobre Cristo. E aqui cabe uma definição cristã do que significa mártir. Mártir nós sabemos que é testemunha, mas no contexto cristão, no nosso contexto, significa que são pessoas que sofrem perseguições e até mesmo a morte por testemunharem a respeito de Cristo. É muito possível que você já tenha ouvido falar em algum lugar que alguém morreu porque não quis negar a fé. Algumas vezes nós somos testados nesse sentido. Será que hoje, se eu for testado para negar a Cristo, será que eu vou negar a Cristo ou vou ficar firme no propósito de dizer que de fato Jesus é o Cristo, ainda que eu venha morrer por conta disso? É interessante também notar sobre a questão da negação. Isso aqui cabe uma questão muito importante, muito interessante, e aqui eu não estou aqui dizendo para você fazer. Não é isso, é para você compreender. Muitas vezes as pessoas dizem que quem nega a Cristo perde a salvação. Bom, se a pessoa morrer negando a Cristo, certamente perderá a salvação. Mas nós temos um caso bíblico que no caso foi o caso de Pedro. Pedro negou a Cristo 3 vezes e ainda assim ele não perdeu a salvação. Por quê? Porque ele teve tempo de se redimir com Cristo e se redimiu. Ele de fato ele se arrependeu, ele negou a Cristo 3 vezes, mas depois ele se redimiu. Mas aqui eu não estou dizendo para você negar a fé, negar a Cristo. Eu estou dizendo que no caso de Pedro, ele teve tempo de se redimir. Tem pessoas que negam a Cristo e não têm tempo de se redimir, portanto perdem a salvação. Então você não vai querer correr o risco, né? Você de maneira nenhuma vai correr o risco. O que você faz? Você não nega a Cristo. O martírio de Israel e da igreja. Nas Escrituras Sagradas podemos encontrar uma lista de sofrimentos de que eles passaram por causa da fé. Foram apedrejados, cortados ao meio, mortos à espada, injuriados, abandonados, tiveram fome, passaram frio, sofreram escárnios, cadeias, açoites e prisões. Contudo, foram aprovados pelo próprio Deus, legitimados por ele como heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Bom, nós sabemos então que mártir é aquela pessoa que sofre por causa do evangelho, até morre por causa do evangelho e não para não negar a Cristo, preferem morrer do que negar a Cristo. Isso é o nosso contexto. Aqui você vê algumas questões pelas quais os mártires sofreram. Uns sofreram uma coisa ou outra, outros sofreram outras coisas, 2 ou 3 itens desse, né, que são a questão de serem apedrejados, que foi o caso de Estevão. Estevão foi apedrejado, mais uma vez lembrando, Estevão foi a primeira pessoa que foi o primeiro mártir da fé, né? Foi a primeira pessoa a morrer por causa do evangelho. Outros foram cortados ao meio, outros mortos à espada, outros ainda injuriados, abandonados, tiveram fome, passaram frio, sofreram escárnio. Sofrer escárnio é quando uma pessoa zomba de você, então você está sofrendo escárnio. Cadeias, açoites e prisões. Aí cabe aqui uma questão interessante para a gente pensar. Será que quando nós fôssemos apedrejados até a morte, nós
Estaremos firmes, fiéis, cantando o hino da vitória? Ou será que iríamos pedir para parar e negaríamos a Cristo? Ou, se nós formos cortados ao meio, antes de ser cortado ao meio, a pessoa vai te dar a oportunidade de você negar ou não a Cristo, e o que você faz? Tem algumas questões muito complexas mesmo. Até um caso aqui falando no livro Heróis da Fé, mas não dá para contar aqui. Foi um caso de duas jovens que elas foram colocadas à prova e realmente a questão das provas das meninas foram bem duras, foram bem cruéis com as meninas. E aqui na crueldade, não digo aqui de ser cruel de tocar no corpo das meninas, de cortar ao meio, ou de botar na prisão, o escárnio, o açoite, o prisões, não foi nada disso. Talvez para as meninas tenha sido um pouco pior. É interessante que eu não vou aqui falar sobre o caso, a não ser que você queira ler o livro, né? O livro dos mártires. Se você ler, você vai saber o que eu estou falando. Que é uma questão muito delicada, eu não quero falar aqui na classe, porque é para uma classe de juvenis, é uma classe de pessoas muito jovens, então não será delicado da minha parte. Se eu contar, não vai ser delicado da minha parte. E eu não quero ser indelicado com você. Mas você vê que aqui são mártires que o mundo não era digno. Olha que interessante, eu acho muito interessante essa colocação. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eram pessoas boas, pessoas de bom coração, pessoas piedosas, pessoas que estavam verdadeiramente proclamando o Evangelho, estavam de fato no martírio de Israel e da igreja. Estavam de fato padecendo pelo nome de Cristo. E mais uma vez nós precisamos realmente repensar. Será que na nossa caminhada, será que realmente eu morreria para não negar Cristo? Eu prefiro morrer do que negar Cristo? Será? É uma questão interessante, né? Difícil de responder até. Até porque, eu já falei aqui algumas vezes, a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. Ou seja, uma coisa é você falar, ou eu falar, que eu vou ser fiel até a morte, igual Pedro falou, né? Senhor, de maneira nenhuma te negaria. Olha como é que ele falou com eloquência, né? Com firmeza. Senhor, eu jamais, isso aí todo pode te negar, mas eu jamais vou te negar. E o que aconteceu? Negou 3 vezes. Por quê? Porque na teoria, falar é fácil. Difícil é viver a prática. E quantas vezes nós temos falado tanto na teoria, mas não estamos vivendo na prática. Pregamos muito bem, falamos muito bem, ensinamos muito bem, mas na prática nós não estamos vivendo. Isso é uma questão muito séria. É muito, muito sério. Por que isso é muito, muito sério? Porque muitas pessoas estão se enganando e vão a passos largos para o inferno pelo fato de acharem que não estão sendo vistos, que vai estar tudo bem. Não, não está. Então nós devemos, de vez em quando, nos questionar. Será que de fato eu estou agradando a Deus ou estou mais querendo agradar aos homens, né? Nós devemos sempre agradar a Deus. O martírio do povo de Deus. No Egito, a tentativa de Faraó de exaurir os hebreus e de matar os seus filhos, ainda em fase de amamentação. Olha que grande martírio, olha que grande crueldade da parte do povo do Egito, que era o quê? Matar as crianças que ainda estavam amamentando, ou seja, de 2 anos para baixo. Então eles estavam tentando matar eles. Veja que tamanha crueldade, até onde chega a crueldade humana. Eu gosto muito da frase de Albert Einstein, que ele dizia que só existem 2 coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E quanto ao universo, eu não tenho certeza. E realmente ele tem razão. O universo pode até não ser infinito, mas a estupidez, a estupidez humana é extremamente infinita. Ela não tem fim. Olha que ponto que chega a estupidez humana de matar crianças com menos de 2 anos. Olha que situação, olha que martírio, olha que tamanha crueldade. E vai piorar, ainda vai piorar. No Império Persa, daqui a pouco vai piorar, já eu te conto. No Império Persa, na ousadia maligna de Amã, ao tentar por meio de decreto real exterminar todos os judeus, mas Deus deu o livramento através da rainha Esther. Aqui na questão do Egito, eles estavam matando pessoas com menos de 2 anos para acabar com o povo hebreu. Eles queriam acabar com o povo hebreu. Aqui no Império Persa, da mesma maneira, foi também para acabar com os judeus.
É que é bem complexo até te falar, mas eu vou te dar aqui um parecer rápido, só para a gente ter uma direção. Hebreus é toda pessoa que é descendente de Éber, como está lá em Gênesis capítulo 10, versículos 21 ao 25. São descendentes de Éber, esses são hebreus. Judeus são pessoas da tribo de Judá, descendentes da tribo de Judá. Por isso que Jesus era judeu, porque Jesus vinha da tribo de Judá, por isso ele era judeu. Então, só para completar a lista, israelense eram todas as pessoas que nascessem no território de Israel até 13 de maio de 1948. A partir do dia 14 de maio de 1948, já não se chamavam mais israelitas, começaram a se chamar israelenses. Então, só para você ter uma diferença aí entre judeus, hebreus, israelenses e israelitas. Só para a gente nos encontrar aqui. Então, aqui, ou seja, trocando em miúdos, hebreus, israelitas estão de forma geral, e até Judá de uma forma geral, só para a gente entender, trata-se sempre do povo de Israel. É claro que Judá fala só da tribo de Judá, os hebreus somente das pessoas que estão descendentes de Éber, os israelenses depois de 14 de maio de 1948, israelitas antes de 14 de maio de 1948, eram todas as pessoas que nascessem em Israel, mas de modo geral, tanto o povo de Judá quanto o povo de Hebreus estavam onde? Em Israel. Então, de qualquer maneira, estavam querendo acabar com o povo de Israel. Então, eles estavam ali querendo acabar com o povo judeu. E Amã, ele arquitetou um plano para acabar com o povo judeu, mas Deus usou a rainha Esther para acabar com esse negócio. E é uma questão muito curiosa no livro de Esther. Existem algumas questões muito curiosas no livro de Esther. Eu vou te falar algumas. Por exemplo, Esther, assim como Cantares de Salomão, também não menciona o nome de Deus, mas menciona o nome de um rei pagão 190 vezes, que é no caso do rei Assuero. Esther também tem o maior versículo da Bíblia, Esther capítulo 8, versículo 9. Então você vê que Esther era uma mulher judia que se casou com um rei, no caso, né, que não era hebreu. Então Deus usou esta mulher com muita sabedoria, para impedir essa matança dos judeus, né? Na verdade, dos judeus, é isso mesmo. Guerra contra Israel. O povo escolhido enfrentou inúmeras invasões de nações inimigas, porém o Senhor os preservou como tem feito até hoje. É verdade. No dia 14 de maio de 1948, Israel foi dado como nação. Me parece que logo no dia seguinte veio uma nação contra, uma ou duas nações contra Israel, mas já perderam a batalha. Logo foi um ano depois, eu não tenho lembrança agora exatamente da data. Mas foi logo em seguida, foi um caso de um ano mais ou menos, ou o dia seguinte, a tentar invadir Israel, justamente para mostrar que Israel não era nação, mas acabou que Deus entrou com providência e acabou dando ali vitória ao povo. E é uma questão muito curiosa do povo de Israel com o povo brasileiro, você sabia? Possivelmente, talvez não, porque hoje em dia não se fala muito, né? Mas possivelmente o nome Oswaldo Aranha deve ser um nome familiar para você. Oswaldo Aranha foi o homem que presidiu a Assembleia Geral da ONU. Assembleia essa que fez com que Israel se tornasse nação. E muitas pessoas até falam que Oswaldo Aranha deu voto de Minerva, o que não é verdade. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu vou te dar aqui um parecer direto. Mas Oswaldo Aranha, ele foi muito preciso, ele articulou muito bem. Por quê? Porque as pessoas não queriam fazer com que Israel se tornasse nação. Então, Oswaldo Aranha, ele articulou para que as pessoas votassem a favor de Israel e não contra, e foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas que estavam indecisas, né, os países que estavam indecisos, boa parte deles acabaram votando a favor de Israel. E é por esta razão que em Israel você vai encontrar praças, museu e ruas com o nome de Oswaldo Aranha, porque lá em Israel Oswaldo Aranha é um nome muito forte. Eles têm muito respeito por esse brasileiro que acabou ajudando Israel a se tornar nação. E também é por conta dessa assembleia que a partir daí o Brasil é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. Então todas as vezes que for uma Assembleia Geral da ONU, o primeiro país que fala é o Brasil. Inclusive a Dilma Rousseff foi a primeira mulher, parece, a falar
nessa Assembleia Geral da ONU, justamente porque ela era presidente do Brasil, e como o Brasil é o primeiro a falar, então ela acabou falando. Um infanticídio de hebreus. Inúmeros bebês em Belém foram assassinados no intuito de matar Jesus. Olha que a crueldade, eu estou te falando que piora, a estupidez humana realmente, Einstein tinha razão, Albert Einstein realmente tinha razão, a estupidez humana não tem fim, né? Eles tentaram matar os meninos, para quê? Porque eles tinham medo de um daqueles meninos ser o Cristo. Então o que eles faziam? Eles matavam as crianças. Olha que tamanho a crueldade. Até onde que chega a crueldade humana, a estupidez humana, é algo que verdadeiramente me assusta. Tramas contra o Messias. Dentre os próprios judeus, sempre houve um grupo que arquitetava a morte prematura de Jesus. Você vê que até o povo de Jesus mesmo, até o povo do Senhor, de uma certa forma direta, né, até entre os judeus, até eles mesmos tentavam acabar com Cristo, matar Jesus. Olha que situação, né? E não sabiam ele que na verdade Jesus seria morto. Eles querendo ou não, aceitando ou não, querendo fazer ou não, Jesus seria morto do mesmo jeito. Então o que eles tinham que fazer? Nada. Era só não fazer nada, que Jesus iria morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele veio para morrer por nós. Só que parece que eles não entenderam muito bem o negócio. Talvez o adversário tenha colocado na cabeça dessas pessoas que Jesus era o mal, né? Era o grande mal. Então o diabo queria fazer o seguinte: eu vou colocar na cabeça das pessoas para matar Jesus, porque Jesus um tipo de blasfemava contra Deus, vamos assim dizer. Então, o que o povo fazia? Foi igual a história de Saulo, né? Saulo perseguiu o cristão por quê? Porque pensava que estava fazendo certo, agradando a Deus. Então, o adversário colocava isso na cabeça das pessoas, as pessoas tentavam matar a Cristo, mas na verdade o que o diabo estava fazendo era enganando as pessoas. Porque o diabo pensava que se acabasse com Jesus, acabaria com os problemas dele, né? Com os problemas do diabo, né? O que não foi o caso. Até porque quando Deus faz as coisas, ele faz planejado, ele sabe o que ele está fazendo. Jó 42:2 diz que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Ameaças contra a igreja de Cristo. Jesus predisse que tal como perseguiam, também perseguiam os seus discípulos. E assim ocorre até hoje. Os cristãos da igreja primitiva oravam apresentando ao Senhor as ameaças que sofriam. Como eu falei sobre Saulo, você vê que Saulo, por exemplo, ele perseguia a igreja. E tem um texto que eu acho muito interessante, eu acho muito curioso até, porque demonstra na prática uma situação que muitas vezes nós falamos e nós não percebemos. Já observou que muitas vezes quando as pessoas nós falamos assim, quem persegue a igreja persegue a Cristo? E muitas vezes a gente pensa que não, né? Mas veja só o texto que está inserido, a questão aqui de Saulo, que quando Jesus apareceu para ele, Jesus poderia falar: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos. O que quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte, que quando alguém persegue você ou persegue a igreja, está perseguindo a Cristo, de fato está perseguindo a Cristo. E vai ter uma hora que Jesus vai entrar no... Vamos conversar nós dois aqui. Vamos ter um dedinho de prosa. E foi isso que Jesus teve com Saulo, um dedinho de prosa. Vem cá, mais eu. Vamos conversar um negocinho aqui. Por que tu me persegue? Aí a coisa começou ali a apertar. Então, verdadeiramente, quando uma pessoa está te perseguindo, por você ser cristão, não se preocupe. Jesus está vendo. Então, Jesus vai entrar na tua causa. Calma, acalma o seu coração. Porque Jesus, da mesma forma que Jesus falou com Saulo, vai falar com essa pessoa também. Talvez ou em sonhos, ou em visão, em revelação, ou vai se manifestar, se for o caso, se ele quiser se manifestar. Vai perguntar para ele: por que está perseguindo a minha... Por que está me perseguindo? Aí você vai ver, pode ficar sossegado quanto a isso, mas você vê que verdadeiramente Jesus cuida de nós. As mortes de Estevão e Tiago. Com o crescimento da igreja e a expansão do evangelho, os primeiros cristãos entraram para a lista dos mártires. De uma certa forma, de uma forma geral, as pessoas do passado, nós devemos muito a elas. Eu vou te dar um exemplo prático. Veja que a morte de Estevão e Tiago, por exemplo, eles vieram muito, mas muito, mas muito antes de mim e de você. Não foi isso?
Então ele preparou um caminho para nós. Foi preparando para as gerações seguintes até que chegou até nós. Aconteceu exatamente isso. As pessoas que chegaram antes de nós sofreram muito mais do que nós. As primeiras pessoas que chegaram, então vai diminuindo. A intensidade, à medida que o tempo passa, vai diminuindo. Então hoje, talvez você não passe muita perseguição, porque até hoje já diminuiu muita perseguição. Que quem foi perseguido mesmo foi as pessoas que vieram antes de você. As pessoas que vieram antes das pessoas que vieram antes de você ainda sofreram mais. Então, quanto mais tempo passa, fica mais brando, fica mais fraco a perseguição. Não é que ela deixa de existir, ela nunca vai deixar de existir. Sempre existirá perseguição contra a igreja, contra Cristo, né? Contra você, contra mim, contra nós. Sempre haverá, as pessoas sempre perseguirão a igreja. E isso é um termômetro. Se você está na igreja e não está sofrendo nenhuma perseguição, nenhum açoite, nenhum escárnio, né? Nenhuma prisão, nenhum apedrejamento, nada disso, nenhuma ofensa por você ser cristão, alguma coisa errada não está certa. Começa a orar aí, começa a pedir ao Senhor para as pessoas começarem a te perseguir, porque se um cristão não está sendo perseguido, inclusive por próprio cristão, é porque ele não é cristão. É porque ele não está mais, não tem mais a essência. Porque o cristão que tem a essência, ele é perseguido. Ele não pode não viver em perseguição, mas ele vai ser perseguido hoje, daqui a pouco passa um tempo, ele vai ser perseguido de novo. Agora ele nunca passa por perseguição, nunca passa por uma afronta. Alguma coisa errada não está certa, abre o olho. Cristãos mortos em arenas de Roma. Os romanos foram inimigos implacáveis dos cristãos. Divertiam-se ao vê-los devorados por leões em suas arenas. Tem um moço, já faz uns diazinho, Moacir Bastos. Ele tem um hino que fala sobre isso, né? Sobre a questão dos romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grão que brotavam e se espalhavam. Mas eu cantando só o sangue do Cordeiro, né? Eu começo a cantar assim, mas eu só o sangue de Jesus. Desenha bem, mostra bem o cenário de Roma. Que verdadeiramente os romanos se divertiam vendo as feras matando o cristão. Só que eles não sabiam que, na verdade, era como se a cada cristão que ele matasse, nasciam 100, brotavam 100. Né? Por quê? Porque à medida que a igreja vai perseguida, quanto mais, isso aqui é uma questão muito curiosa também, que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela é acrescida. E muitas vezes as pessoas, por que a igreja não cresce? Não está crescendo porque ela está sendo perseguida. Quando a igreja começa a ser perseguida de fato, você verá que uma expansão do evangelho. Porque sempre quando a igreja, as pessoas falam uma coisa que eu acho muito interessante, que eu particularmente gosto muito, dizem que a igreja de Jesus é igual ao omelete. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Então a ideia parece ser essa mesmo, né? Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. O Holocausto, perseguição aos judeus, conhecida como o maior genocídio do século, no qual morreram cerca de 6 milhões de judeus pelo regime nazista alemão entre os anos de 1933 e 1945. Bom, o austríaco Adolf Hitler, ele fez essa questão do Holocausto. Ele matou cerca de 6 milhões de judeus de uma forma completamente, de uma tortura, de uma crueldade desnecessária. Ele, inclusive, ele implantou a tal da eugenia. A eugenia é um tipo de ciência, né, que ela faz divisão. Inclusive, a eugenia é pecado. Ela faz uma divisão entre pessoas ditas como superiores e outras ditas como inferiores. Eu vou te dar um exemplo prático só para a gente resumir. Para eu resumir para você que é a questão da eugenia. A eugenia ela foi criada pelo Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Então, o que acontecia? Existiam dois tipos de eugenia, a eugenia negativa e a eugenia positiva. Qual a diferença? A eugenia negativa dizia que pessoas que eram negras, pobres ou tinham alguma deficiência mental ou física ou congênita, elas eram pessoas inferiores, portanto elas deveriam ser mortas para não dar, e não podiam ser pais, não podiam ser mais mães, justamente porque elas eram tidas como inferiores e dariam luz a seres inferiores, então elas eram mortas.
E a eugenia positiva diz ao contrário, né? Pessoas brancas, né, ricas, que não têm nenhum defeito físico, nem congênito, nem mental, ou de qualquer outro tipo de espécie, eram tidas como pessoas superiores. Então essas deveriam se manter vivas, né? Não vamos matar essas, porque essas vão dar luz a pessoas também superiores. Para você ver que isso aqui é uma acepção de pessoas, é racismo. Então a eugenia, ela é pecado. A Bíblia condena. Só para a gente ter aqui uma noção. Então, até a eugenia foi usada aqui no Holocausto. Então, câmeras de gás, então foi de uma crueldade, isso não tinha diferença se era homem, se era criança, eles não poupavam ninguém. Apesar que, de qualquer forma, era cruel, né? Tanto sendo com mulheres ou mesmo com homens, era cruel. Mas até as crianças, nem as crianças eles poupavam, eles acabavam mesmo com tudo, matavam, foram pessoas completamente cruéis. E Adolf Hitler, ele foi a pessoa responsável por toda essa matança, né, de judeus. Então você vê que a questão humana, a estupidez humana, realmente ela não tem fim. A igreja perseguida na atualidade. Em vários países do mundo hoje, irmãos são proibidos de professarem a fé em Cristo, sofrendo injustiças, maus tratos, prisões, perda de suas posses, ameaças aos seus entes queridos e até a morte, muitas vezes autorizadas pela lei de sua nação. O país que mais persegue cristão no mundo hoje é a Coreia do Norte. Se você for crente e você for lá para a Coreia do Norte, verdadeiramente você verá o que de fato é perseguição. Na Coreia do Norte, eu vou te dar um exemplo bem prático. Se a autoridade policial da Coreia do Norte encontrar uma Bíblia dentro da sua mochila, você vai para um campo de concentração durante 15 anos e ficar lá. Ou pode ter os seus olhos arrancados. Ou você pode ser condenado à morte só por carregar uma Bíblia dentro da sua mochila, sem ninguém ver. Se pegar você segurando uma Bíblia, então, só o sangue do Cordeiro. Isso pode ser bem piorado. Pode ser morto na hora, na frente de todos. Então eles têm tolerância zero a cristão, eles odeiam cristão. Então a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o cristianismo. Existe, parece que cerca de 1% da população da Coreia do Norte ainda consegue ser cristão por lá, né? Mas é um número bem pequeno, porque realmente a perseguição lá é implacável. Então você vê que a perseguição sempre haverá. Bangladesh também tem muita perseguição, o Irã também tem muita perseguição contra os cristãos. Então, até inclusive a janela 1040, que tem cerca de são 67 nações que não são evangelizadas ou não aceitam de bom grado o evangelho. A Coreia do Norte, me parece, também está nessa janela. Então, de maneira geral, Coreia do Norte é o país que mais persegue cristão hoje. Lá o cristão é morto por qualquer coisa, só por ser cristão ele já pode ser morto, inclusive pela lei da nação. A nação ela tem uma lei que proíbe cristão, uma série de situações, então eles são completamente contra. Então você vê que aqui há uma questão de que a igreja, mesmo hoje, ela é perseguida. Pode não ser perseguida aqui no Brasil, mas outros países, como a própria Coreia do Norte, o Irã, Bangladesh, e entre outros países por aí, acho que a Arábia Saudita também, e entre outros, são completamente severos contra o cristianismo. E nós fazemos o quê? Nós devemos continuar orando para que essas pessoas sejam convertidas a Cristo. Os mártires do Apocalipse. O anticristo não aceitará adoração a outro Deus que não seja ele e matará inúmeros cristãos. Haverá um derramamento de sangue como nunca visto antes. Os cristãos serão degolados e isso será algo normal. Veja aqui que o mártir ele aconteceu nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, nos nossos tempos e haverá também até na grande tribulação. Só o sangue de Jesus. Ou seja, a nossa vida é uma vida de ser mártir, né? De ser martirizado mesmo, de ser hostilizado. Por quê? Porque é cristão. Não é porque você fez algo errado. Não é porque você cometeu um crime que você é perseguido. Você é perseguido só por
ser cristão, por você crer em Cristo, né? Porque você quer o melhor para as pessoas, porque você ora pelas pessoas, para que as pessoas sejam salvas da pessoa de Jesus. Por isso que você é perseguido. Olha que situação, né? Então veja que até o anticristo, ele não vai aceitar a adoração de outro Deus. Então, se alguém adorar outro Deus, que no caso é o Deus de Israel, o que ele vai fazer? Ele vai matar esse cristão, ele vai degolar, ele não vai ter pena. E isso vai ser extremamente normal. As pessoas não vão fazer absolutamente nada para impedir. Muito pelo contrário, talvez vai até ajudar. Então veja que a questão da perseguição, ela sempre houve, sempre haverá. Então não acho que é algo estranho, talvez até dentro da sua igreja, por exemplo, Jesus disse que o inimigo do homem vem da onde? Da sua própria casa. E se nós formos trazer esse texto para o contexto cristão, você verá que é possível que você tenha mais perseguição dentro da igreja do que fora. Às vezes fora você até ache algum apoio, né? Mas talvez você não encontre dentro da igreja, para você ver como que a questão da perseguição, ela verdadeiramente, ela é muito firme para o cristão, né? Até na questão de trabalho, por exemplo, de escola, por exemplo, todo mundo faz uma coisa e acerta, né? E você faz a mesma coisa, acerta, mas não é aprovada, mas todo mundo foi aprovado, mas você não é todo mundo. Por quê? Porque você é crente. A prova para o cristão, ela é mais difícil, ela é mais complexa, ela é muito mais complexa. Vai entender, né? A causa do martírio, amor à palavra de Deus. Durante a grande tribulação, as pessoas irão ler a palavra de Deus, mesmo após o arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada estará disponível aos que ficarem para trás. Os mártires sacrificarão suas vidas para proclamar a palavra de Deus. Imagina a situação. Depois que Jesus vier buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, ainda haverá a Bíblia Sagrada aqui. A Bíblia ainda vai ficar por aí. E o Espírito Santo, como ainda estará atuando, apesar do arrebatamento, e não será tirado, ainda haverá pessoas que aceitarão a Cristo como Salvador. E essas pessoas também serão salvas. Mas essas pessoas serão mártires. Eles serão sacrificados, porque eles vão começar a proclamar a palavra. O anticristo não vai gostar desse negócio e vai mandar matar. Então esses mártires vão perder suas vidas por amor à palavra. E nós hoje temos a palavra até mesmo no aplicativo de celular, né? Podemos levar a Bíblia para qualquer lugar no celular, ou mesmo uma Bíblia pequena. Na minha igreja tinha uma irmã, uma senhora, né? Ela tinha uma Bíblia bem pequena, muito miudinha mesmo. Era uma Bíblia desse tamanho assim, pequena, pequena. Eu não sei como é que ela conseguia ler aquele negócio. Uma vez eu peguei a Bíblia e dei uma olhada. Para mim, que na época era bem jovem ainda, eu lia bem. E era jovem, tinha uma visão boa, né? Mas é aquela irmã, ela lia com uma facilidade enorme. Ou seja, a Bíblia cabia dentro do bolso, em qualquer lugar. Então, a Bíblia, quando nós trazemos ela no celular, ou mesmo uma Bíblia pequena, me lembro que uma vez eu estava numa igreja, uma Bíblia pequena, não é para fazer uma questão aqui de dissensão, mas realmente, quando eu estava numa igreja e apareceu o pregador, na verdade eu não estava, as pessoas comentaram, né, que foram na sede da minha igreja. Apareceu um pregador e o rapaz era bem grandão, era quase 2 metros de altura, e quando ele foi puxar a Bíblia, ele puxou a Bíblia pequenininha, e as pessoas riam a beça, porque ele era um homem zarrão, mas a Bíblia dele era pequenininha. E as pessoas acharam graça, porque geralmente quem é pregador traz Bíblia grande, né, que é Bíblia de estudo, aquela coisa toda, mas o pessoal achou bem engraçado. E eu também achei, depois que me contaram, achei também bem engraçado. Veja aqui a situação aqui da grande tribulação, né? Ainda que um verdadeiro cristão esteja em grande aflição, ele jamais deve negar o seu Salvador ou curvar-se diante de outro Deus e Senhor. Então, ainda que seja na perseguição lá da grande tribulação, nós não devemos negar a Cristo. Aqui lembrando que a igreja não passará pela grande tribulação. Essa grande tribulação, quem passará? Pessoas que ficaram para trás, pessoas que não aceitaram a Cristo. Aí, como eles viram que realmente houve o arrebatamento, está acontecendo realmente o anticristo, aí eles vão crer. Então não são todos. Algumas pessoas vão crer, então eles serão salvos, então aceitarão a Cristo como Salvador. Então eles estarão na grande tribulação. Então eles, não a igreja subiu. Então, mesmo ali na grande tribulação, as pessoas não devem negar a Cristo. Então você vê que hoje nós temos
a palavra do Senhor à nossa disposição e muitas vezes nós ficamos tanto tempo no celular fazendo isso ou fazendo aquilo, fazendo tantas coisas, mas nós não meditamos na palavra, nós não lemos a palavra. O testemunho de Jesus Cristo. Mesmo durante a grande tribulação, multidões se converterão a Cristo e estarão dispostas a dar testemunho sobre Jesus. Entretanto, ao demonstrarem a fé no Senhor, pagarão com a própria vida, pois o mundo rejeitará tudo que se diz respeito a Deus. Eu acho estranho que as pessoas, desde sempre, rejeitam a Deus. Eu não consigo compreender. Rejeitam a Cristo, eu não consigo compreender. Eu compreendo a pessoa não aceitar Cristo como Salvador. Eu compreendo a pessoa até não ter o Deus de Israel como seu Deus. Eu até compreendo. Mas o que eu não compreendo é essa questão de ir contra Cristo, contra Deus. É isso que não entra. Porque como nós somos humanos, de modo geral, nós temos a tendência para o pecado. A nossa tendência é carnal. Então, quando uma pessoa não aceita Cristo, que requer de nós mudança e santidade, eu vou entender. Não, ele não quer Jesus porque precisa de santidade, ele não quer viver uma vida de santidade, eu vou entender. Mas, quando se fala sobre pessoas que é contra Deus, aí eu não consigo compreender. Como pode uma pessoa não ir contra um ser amoroso? Um Deus que criou os céus e a terra e nos criou. Como é que eu posso ser contra aquele que me criou? Jesus disse lá em João 15,5 que sem mim nada podereis fazer. Para Jeremias, Deus falou que conhecia ele desde o ventre da mãe, eu já te conhecia. Ou seja, é o Senhor que nos forma, é o Senhor que nos dá a vida. Então, como pode uma pessoa ser contra esse ser que deu a vida a ele? Eu não consigo compreender. Mas você vê que as pessoas vão rejeitar tudo aquilo que se fala a Deus. Tudo que vier em nome de Deus será rejeitado. As consequências do martírio. Tais irmãos serão humilhados, ridicularizados, torturados e mortos de maneira cruel, literalmente. Perderão a cabeça por amor a Cristo. Os mártires darão as suas vidas como sacrifício ao Senhor e este ato de renúncia será recebido por Ele. Sempre quando você renuncia a algo por amor a Cristo, a recompensa é grande. O Senhor vai te recompensar. E aqui nós vemos as consequências do martírio, né? Isso aqui é as consequências do martírio. A pessoa perdeu a cabeça, né? Teve a cabeça decepada, degolada, mas foi por amor à causa, foi por amor ao Evangelho, foi por amor a Cristo, o amor à palavra, o amor a Deus. E qual vai ser a consequência dessa renúncia? Ele será recebido por Deus, será aceito por Deus. Então isso é o que importa, né? Ser salvo na pessoa de Cristo. O clamor. Portanto, hoje não oramos pedindo vingança, mas sim arrependimento para a salvação, pois estamos no tempo da graça. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas sim que todos se arrependam. Clamar é expressar em voz alta, implorar pela ação de Deus. Em outras palavras, clamar é pedir socorro em voz alta, é você gritar por socorro. Quando você grita, você está clamando. Quando você ora baixo, então você está só orando. Mas o clamor na oração é quando você está orando muito alto, você está gritando naquela oração, você está o quê? Clamando ao Senhor. Então, clamar é expressar em alta voz, em voz alta, né? Implorar pela ação de Deus. Quando você implora, você grita, então você está clamando. E quando você clama, é diferente. A oração, eu não vou falar que é uma oração mais poderosa, mas é uma oração mais fervorosa, ela é uma oração mais convicta, com mais confiança em Deus. Porque quando você está passando por uma situação de aperto, você chama por socorro. Por exemplo, a pessoa está sendo assaltada na rua e começa a gritar: polícia, pega ladrão! E começa, por quê? Porque precisa de socorro, então ela precisa gritar para as pessoas ouvirem. Então a polícia vai lá e pega o humilhante. Ou não, né? Ou, geralmente o humilhante escapa. Mas como é que a pessoa fala? A pessoa fala: ô, seu policial, eu fui assaltada. Não, grita. E essa é a diferença. Então quando nós gritamos, falamos alto, né? Falamos em alta voz, nós estamos
clamando. Nós precisamos compreender que o contexto desse pedido se passa na grande tribulação, quando o Senhor agirá de acordo com a sua ira e juízo. Então o Senhor virá Deus, né, estará com uma ira e com juízo. É interessante notarmos, como se trata aqui da grande tribulação, é diferente um pouco a questão, porque hoje nós não oramos para pedir para Deus se vingar por nós, por questões diretas. Talvez você ore para Deus se vingar uma questão ou outra, uma questão mais pessoal, uma hora ou outra talvez seja necessário. Mas aqui é de uma forma direta. Por quê? Porque hoje nós oramos para que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador, que as pessoas se arrependam. Na grande tribulação, como Deus virá com uma grande ira, né, com um grande furor contra o povo, aí nós precisamos clamar e implorar pela ação de Deus. Consolo e descanso para os mártires. O que os mártires herdarão, né? Refúgio. Estarão debaixo do altar de Deus, protegidos pela obra redentora de Jesus Cristo. Depois que está ali debaixo do altar de Deus, nada toca neles. Por quê? Porque tem a proteção direta de Deus para toda a eternidade. Então não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor absolutamente. Novas vestes. Uma túnica nova como recompensa, pois não terão um corpo glorificado como os salvos mortos antes da grande tribulação. Aqui é uma questão que diferencia, porque nós que estamos vivos, né, nós teremos nosso corpo glorificado na hora do arrebatamento. No final da grande tribulação, esses mártires, esses que permanecerão, né, que até morrerão pela causa, eles receberão novas vestes, uma túnica nova como recompensa. Então, eles não terão um corpo glorificado, como os salvos, mortos antes da grande tribulação. Então, eles terão umas vestes. Aquelas vestes também vai dar a ideia de glorificação, de que aquela pessoa também está glorificada, aquela pessoa também recebeu. É como a glorificação, é como se fosse de fato um corpo glorificado, só que não é só uma veste, uma veste especial, vamos assim dizer, né? Descanso, eles aguardarão em paz a vingança que virá do Senhor. A vingança vem de Deus. Então, se porventura está acontecendo alguma coisa na sua vida que você precisa agir para se vingar de alguém, não se vingue, não precisa. Você não precisa se vingar, até porque aqui é bem contraditório o que eu vou te falar. A vingança não é de Deus, mas a vingança vem de Deus. Como isso é possível? Quando eu me vingo de alguém, eu estou me vingando humanamente falando porque alguém me fez algo. Essa vingança que eu estou fazendo não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus não quer que eu me vingue de alguém ou que alguém se vingue de mim. Por outro lado, a vingança vem de Deus. Por quê? Porque é Ele que se vinga no meu lugar. Alguém fez algo contra mim, eu fui injustiçado, por exemplo, então Deus vai agir, então Deus vai se vingar por mim. Eu não preciso me vingar. Esse aqui que é o ponto. Vingança, o anjo do Senhor irá vingá-los. Aqui já vai ser uma vingança para os mártires, né? Galardão. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Então veja que aqui é a grande questão da vida deles, né? Porque as grandes recompensas, né? O refúgio, as novas vestes, o descanso, é um descanso eterno, né? A vingança e o galardão. Para concluir, o exemplo dos mártires mostra que é possível viver sem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, pois eles temiam o Senhor, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu quero falar algo aqui para você sobre a questão de matar a alma. Algumas pessoas acabam se confundindo. Bom, como o texto que fala, né, o exemplo dos mártires mostra que é possível viver sem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou seja, dá a ideia de que alguém pode matar a alma. Mas na verdade não, a alma ela é imortal, ela não morre nunca. Tanto no céu quanto no inferno, a alma jamais morrerá. Ou no descanso eterno, ou aguardando o julgamento para ir para o inferno, não morre, a alma não morre.
Quando o texto fala matar a alma, significa que essa pessoa está levada para o inferno. Ou seja, é como se aquela alma estivesse morta. Por quê? Porque não está viva para Deus. Então aqui não é matar a alma no sentido literal de matar a alma, porque a alma não morre, a alma ela é imortal. Aqui é no sentido de como matar a alma é levar a alma para o inferno. Hora da revisão. Número 1. A palavra mártir significa testemunha. Número 2. Foram apedrejados, cortados ao meio, mortos à espada, injuriados, abandonados, tiveram fome, passaram frio, sofreram escárnios, cadeias, açoites e prisões. Aos Hebreus capítulo 11, versículos 36 e 37. Número 3. Os mártires do Apocalipse são aqueles que se converterão a Cristo durante o período da grande tribulação e morrerão por causa da sua fé. Número 4. Um pedido de vingança, Apocalipse 6:10. Os mártires clamarão pelo juízo divino sobre o sangue derramado e a punição de seus assassinos. Número 5. Porque nós estamos no tempo da graça e o Senhor não quer que ninguém se perca, mas sim que todos se arrependam. 2 Pedro 3:9b. Então que nós venhamos a cada dia mais ser um mártir do Senhor. E se porventura, por alguma razão, assim como Pedro, nós negarmos a Cristo, que nós venhamos, ou que Deus venha nos dar, tempo para que nós venhamos nos redimir com Ele e que nós venhamos nos redimir, porque Pedro teve a oportunidade de se redimir e se redimiu, diferente de Judas, que não se arrependeu e não se redimiu com Cristo e padeceu e padecerá a eternidade sem Cristo, mesmo estando ali do lado da salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!